Vamos conversar um pouquinho a respeito das teorias. Quais as características, qualidades e defeitos que você vê nessas teorias? Alguma te chamou mais atenção? Pode falar. Vai, Carol, senti que ia sair uma virtude daí agora. O que vocês acharam da teoria do dia-era? Será que tem base? Pode ser, de repente, que Deus criou o mundo, vamos supor, se um dia é para o Senhor como 1000 anos, então o mundo todo foi criado em 6.000 anos. Pode ser? Pode? O que os irmãos acham? Certo. E da teoria do intervalo? De Gênesis 1:1 para o versículo 2, então tem milhares de anos, né, entre esse intervalo, e nesse período foi Lúcifer lançado do céu, chegou à terra e acabou com todos os seres vivos. Está evidente, está aí, você não encontrou o Lúcifer aí. A possessão da serpente prova de que quando, né, já tinha caído. Feito. Uhum. Uhum. Entendi. A gente tem base para concordar com o Robson? Como que é? E aí, irmãos? No sentido de, imaginou, toda a terra criada, criou Deus os céus e a terra, tudo criado, né? Aí Deus lança Lúcifer do céu, né? E cai com uma bola. De repente cai na terra. Aí Deus fala assim, ixi, errei a mira. Foi justamente no da terra. Isso é fato. De fato, ele já tinha caído. Entendi. Cuidado. Exatamente. Entendi. Entendi. O fato é que Lúcifer, de fato, caiu, né? E caiu mesmo. Deve ter se esborrachado. Perfeito.
Exatamente. E também, entendi a ideia da Irmã Carol, no sentido que Lúcifer havia já caído no sentido de pecado, pecou, né? Mas dentro desse texto, dentro de Gênesis 1, não abre uma ciência para entender isso, de que fato foi aqui nesse momento, né? A teoria da criação local. Só o Éden foi criado em 6 dias. O restante demorou milhares de anos. O que os irmãos acham? Não colou essa? Oi? Não. Olha lá, umas espécies têm sido criadas antes do Éden. Né? A teoria dos dias da revelação. Foi criado milhares de anos e em 6 dias literais foi passado a mensagem para Moisés. Alguém tem algum ponto que gostaria de colocar dentro dessa teoria? Renata, concorda com ela? Não atraiu? E a teoria dos dias da proclamação? Gênesis fala de ordens criativas de Deus em 6 dias, refere-se aos dias de proclamação divina. Tais ordens divinas foram executadas em um longo período de tempo. O que vocês acham? Como eras, né? Uhum. Os nomes. Uhum. 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 Perfeito. Então, irmãos, eu vou dizer assim o que eu penso a respeito, né, da criação. E, claro, os irmãos podem discordar, né, cada um pode ter um pensamento. Eu vou por aquilo que é mais lógico, é aquilo que tem mais, e que eu entendo que tem mais base bíblica para se entender. Então, a palavra hebraica para descrever dia é essa palavra aqui, ó. Ion. Quando a palavra dia aparece aqui no Gênesis, ela vem dessa forma. Desculpa. É um M. Ion. A mesma palavra, Ion, ela aparece para inúmeros textos na Bíblia Sagrada, quando a palavra vai falar, vai se referir ao dia. E o dia, literal, de 24 horas. Essa mesma palavra, em muitos textos, vamos pegar aqui porque senão vai muito tempo, mas em muitos textos na palavra, essa palavra Ion vai aparecer como sendo, de fato, um dia com 24 horas. Né? Um dia com tarde e manhã. Então, de fato, eu entendo que os 6 dias da criação são, de fato, 6 dias de 24 horas. São literais. São literais. Né? Agora, é preciso entender o seguinte: essa literalidade,
ela é relativa. Por que que é relativa? Se Deus chegou aqui, vamos supor, Deus chegou para a terra, produza erva. Perfeito. Aí a gente está olhando ali, vamos supor que a gente esteja junto com Deus, né? E Deus olhou para a terra e falou assim, produza ervas, produza relva. Daí a gente está ali junto com Deus. Começa a olhar, né? Ah, Deus, não deu certo. Deus, não nasceu nada ali. O fato de não aparecer significa que não existe? Não. Então, eu acredito na teoria da proclamação, mas não da forma que ela está compilada aqui. No sentido, Deus criou, Deus disse o haja e houve. Só que as coisas não nasceram, de fato, nem todas as coisas nasceram no seu tamanho adulto, em toda a sua complexidade. Por exemplo, Adão veio para lavrar a terra, certo? Por que ele veio lavrar a terra? Porque, de fato, existia já organismo vivo na terra para crescer mantimento, para crescer árvores, porque Deus havia criado esse organismo vivo, mas agora era preciso cultivar para dar sequência nessa criação. Deu para entender, do ponto de vista? Ou seja, a questão das águas. Deus falou, haja seres viventes. Se você analisar, até hoje, as águas ainda estão criando seres vivos. Ainda se está existindo, como nós falamos, peixes na água. Por que que isso acontece? Não deveria ter tudo sido criado no dia em que o Senhor falou para a água, haja seres viventes. Percebe que se existisse tudo naquele momento, naquela hora, existiu tudo ali. Então, se esse é o caso, não poderia se criar, continuar se propagando essa criação. Percebe? Então, eu acredito que são 6 dias de 24 horas, 6 dias literais, de fato, de 24 horas. Porém, a criação de Deus, ela é simultânea. Ela progride, ela está em progressão, ela vai crescendo. Deu para... Ah, não, perfeito, entendi, ótimo, perfeito. Eu digo assim, ó, nem todas as coisas foram criadas na sua forma adulta. Não tudo, mas assim, ó, nem todas as coisas foram criadas em forma adulta, porque senão não tinha sentido Adão cultivar a terra. O sentido que eu quero dar aqui é que Deus, quando Ele criou a capacidade dos elementos produzir vida. A capacidade dos elementos produzirem vida. Percebe? O Jardim do Éden, ele foi criado na sua forma adulta. Isso, de fato. O Jardim do Éden foi criado na sua forma adulta. Agora, falando na imensidão do universo, né, que foge do Jardim do Éden, o que Deus criou nos 6 dias literais? A capacidade dos elementos em produzir vida. Se você pegar isso olhando para o ser humano, você vai ver isso. Por que que o homem e a mulher têm capacidade de, através de uma relação, produzir um filho? Conceber um filho? Por causa desta capacidade dada por Deus. Dentro desse pensamento, há uma evolução. Percebe? Dentro desse pensamento há uma evolução, não como os evolucionistas pregam, mas dentro de informações genéticas já pré-existentes. E essa evolução é maravilhosa. Essa evolução é maravilhosa. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, Deus criou
A mula. Deus não criou uma mula? Eu vi uma mula esse dia, eu tenho certeza. Oi? Opa, a mula é o resultado do cruzamento de burro com uma égua. Perfeito. Percebe como existe uma evolução dentro de informações genéticas já pré-existentes? Ou seja, a criação de Deus, ela não teve um fim nos 6 dias e 24 horas. Ele, nos 6 dias e 24 horas, deu a capacidade dos elementos e dos reinos, né, se progredir. O Daniel está... Tosse. Há uma evolução aqui, percebe? Mas agora, dentro dos reinos, dentro desses 6 dias e 24 horas, Deus está então capacitando os reinos a produzir vida. Está capacitando eles, com cada um deles, com seus organismos vivos, para que possam produzir novas vidas. E isso eles faz em 6 dias de 24 horas. Basicamente, isso, perfeito. E essa reprodução agora, essa evolução agora, passa-se, claro, logicamente, de 6 dias e 24 horas. Como nós falamos, até hoje isso está se, né, propagando. Mas a criação do princípio da vida foram feitos em 6 dias literais de 24 horas. Como fez o homem, perfeito. Perfeito? Isso é bem lógico de se pensar, né? Porque se pensar assim, não, Deus criou no 6º dia o homem. Mas peraí, eu não lembro, não estava lá? Claro, porque nós vemos o fruto de uma evolução humana, de uma procriação humana, percebe? Então, essa evolução é maravilhosa de se entender, porque é por causa dessa evolução que nós estamos aí, belos, bonitos e formosos. Glória a Deus. Entender isso, amados irmãos, é maravilhoso, porque se você olhar as coisas da sua forma mais primitiva, você vai ver o quanto o homem evoluiu. O quanto o homem evoluiu. Não estamos falando aqui, né, alguém vai sair de fora e dizer, não, mas olha, acredita em evolução. Falou lá que o homem veio do macaco. Não, gente, não é isso. Dentro da sua informação genética, já existente, criada por Deus, o homem, ele se evolui. Né? Então, vou pegar o Renato como exemplo. Renato que veio lá de Ubiratã. Quem conhece Ubiratã? Pouquíssimas pessoas. Ubiratã é um lugar pequeno, né, Renato? É pequeno. Eu tenho certeza, se voltar hoje lá em Ubiratã, tem internet. Vamos pegar tem telefone público, daí aí se não tiver também. Né? Então, agora vai lá, há 40 anos atrás, você vê que a inteligência, o homem foi se evoluindo, foi crescendo, foi tomando forma, não ficou enclausurado, não ficou alienado. E isso faz parte daquilo que Deus projetou para o homem, se evoluir dentro da sua informação genética já existente, se evoluir, crescer, entender as coisas, né? Entender quem ele é, nós mesmos, né? As perguntas, né, vindo aí do evolucionismo, quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? Né? Não, nós não temos isso porque evoluímos, porque entendemos.
E nós, irmãos, dentro da casa do Senhor, principalmente, devemos participar de uma evolução. Né? De uma evolução. Todo dia o Senhor tem algo novo para nós. Todo dia o Senhor tem preparado uma porção nova para nós, e nós devemos se lançar dentro dessa porção e entender que o Senhor todo dia faz coisas novas. Senão, abrindo um parênteses aqui do nosso estudo, nós ficamos aí alienados, enclausurados. Então, por exemplo, tem o irmão que, não, eu não concordo, porque para mim tem que tentar só o hino da harpa. Ou seja, você entrou dentro daquilo ali e parou ali no tempo. Não aprendeu coisas novas, não se evoluiu. Percebe como a fé, ela é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, não é uma organização, é um organismo vivo. Por quê? Porque está em crescente reprodução, está se evoluindo, está se formatando, está se reconfigurando todos os dias. Não, mas é que eu gostava daquele culto lá de 1955, que eu participava com a irmã. Não, passou a uma evolução. Não concordo. Você acredita, irmãos, que quando se alguém construiu o projetor, quem lembra daquele projetor antigo? Que era uma prova, né? E se escrevia na canetinha, né? Colocava ali na transparência, colocava no projetor e projetava aquela letra maravilhosa, né? Horrível, né? Você estava no banco lá, solta o cabo da nau, mas o hino lá era o dia de Pentecoste. Acredita que invertida, né? A gente usava, porque eu vou te falar, pobre é uma coisa, né? A gente virava, usava a mesma transparência, tentava apagar com álcool, dava tudo errado. Então, o que acontece? Você acredita que quando aquilo chegou em algumas igrejas, tinha pessoas que achavam que aquilo era um instrumento do diabo? Não, pelo amor de Deus, isso aí é o mundo dentro da igreja. É o mundo dentro da igreja. Eu lembro uma vez que eu estava tocando bateria num lugar, inclusive a igreja era perto daqui, não vou falar, né? E uma irmã, e eu lembro que nós levamos a bateria, a igreja não tinha bateria, nós íamos tocar com um grupo de jovens, e bem mais jovem do que sou agora, né? E levamos a bateria, e toquei a bateria, daqui a pouco a irmã veio, olha, moço, eu vi que quando você começou a bater nesses tambores aí, saiu um espírito negro aí da bateria. E eu falei, ainda bem que saiu, né? Porque se estivesse entrando, era o problema. E era coisa do diabo. Era uma coisa do diabo. Meu Deus, que coisa do diabo. Olha, a bateria, porque a bateria é usada lá nos centros de macumba. Meu Deus, percebe? Pois quando nós não participamos dessa evolução, essa evolução natural que Deus propõe para nós acabamos ficando escravos daquilo que nós vivemos. Acabamos ficando escravos do ambiente, de nós mesmos. Nós devemos passar por essa evolução e entender que Deus faz parte disto. Deus faz parte disto. Deus faz parte desta evolução, né? E assim como na sua criação, há uma evolução. Os organismos, eles estão vivos. Deus, ele é um Deus vivo. Até a forma com que Deus age hoje é diferente daquele agia no passado. Se você pegar os milagres, a gente fala, mas não acontece mais milagre. Milagre continua acontecendo no tempo de Jesus. Se você notar os milagres que aconteciam no tempo de Jesus, já eram diferentes dos milagres que aconteciam na época de Moisés. Percebe? Sabe que Deus, ele trabalha, ele respeita o seu ciclo de tempo, os seus períodos de tempo, e hoje conosco também é diferente. Deus trabalha de forma diferente. Estávamos conversando agora há pouco, e um problema que tinha antes da reforma protestante é que haviam muitos pensadores. John Wycliffe era um deles.
Foi ele quem projetou quase toda a reforma. Quase toda a reforma foi ele que projetou. Ele não ficou muito famoso. Alguém já ouviu falar de Wycliffe? E de Martinho Lutero? Está vendo? Por quê? Porque o que faltava naquele tempo não era mais pensadores, tinha bastante, tinha gente que pensava. Passava perto de alguém estava ali. O que você está fazendo? Pensando. Fizeram aquela estátua, né, do homem lá. O pensador está pensando. Tinha muitos pensadores, mas faltava gente que agisse. Faltavam pessoas que agissem. E veio então Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele escreveu as 95 ou 96? Peguei você, né? As 96 teses que ele escreveu e colou nas portas do Wittenberg. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava pegando a reforma dos pensadores e estava dando vida para isso agora. Estava fazendo sair do papel. Estão pensando demais, vamos agir, vamos colocar isso aqui lá na porta lá e vamos fazer o negócio acontecer. O negócio tem que acontecer. Hoje inverteu o papel. Percebe como muitas vezes Deus age diferente? Deus precisou levantar um Martinho Lutero. Hoje, como estamos hoje? A nossa geração de cristãos. Um punhado de pessoas fazendo barulho. E poucos pensadores. Poucos pensadores. Poucos estudos. Poucas pessoas dispostas a aprender alguma coisa nova. Poucas pessoas dispostas a abrir o coração para aprender algo novo da parte de Deus. Estamos precisando de pensadores. E isso faz parte também de uma evolução. Isso faz parte de uma evolução. Sabe por quê? Pensar dói. Pensar dói. Por que que dói? Porque nos faz sair do nosso estado de conforto. Nos faz deixar o nosso campo de conforto, a nossa zona de conforto mental, para ir em busca do novo agora, para ir em busca de um conhecimento mais profundo. Isso dói. Porém, tudo que Deus quer, e o que está nos projetos de Deus, é que nós venhamos sair dessa comodidade, esse comodismo, para entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Entender aquilo que Deus quer para a nossa história. Olhe para o teu irmão e diga: evolua. O que é? O Daniel toma conta. Por favor, né, Daniel? Então percebe que dentro dos conceitos de Deus, de criação, existe uma evolução. Existe uma evolução. Né? Você, quando nasceu lá, era criança ainda, você não sabia nada do que você sabe hoje. Hoje a tua mente ela é brilhante. E o que aconteceu? Houve uma evolução natural da vida, que Deus orientou, que Deus condicionou o homem a viver ela. O duro que essa evolução, ela é um ciclo, né? Ela não é apenas um ascendente, apenas subindo, né, para essa evolução, não é um ciclo, ou seja, do lugar onde viemos vamos parar. É por isso que na nossa fase de crescimento, você vai crescendo e vai aprendendo coisas novas e você começa a aprender tanta coisa. Puxa, olha, eu estou ficando inteligente já, hein? E começa a crescer, né? Crescer. Crescer. Mas vai chegar uma hora da vida que vai acontecer o quê? Toda essa evolução, ela tem um ciclo. Então, o cabelo começa, não é o meu caso, mas o cabelo começa a cair. Começa a branquear o cabelo. Né? As rugas começam a chegar. E nós vamos parar de volta para o pó, para o mesmo pó da onde ele nos tirou. Né?
mas até chegar lá, nós temos muito para evoluir em conhecimento, evoluir na presença de Deus, evoluir espiritualmente. E isso acontece espiritualmente. Dons e talentos são assim. Já notou que é? Alguém recebeu um talento de cantar. Ele canta, depois de 20 anos cantando, ele canta hoje como cantava nos primeiros meses? Não, ele evoluiu. Até os dons e talentos, eles estão dentro de uma escala de evolução. O dom de profetizar. Quando a pessoa recebe o dom de profetizar, é igual depois de ela estar há 50 anos de experiência na sua fé? Não. Às vezes até para discernir coisas que o Espírito Santo nos revela é tão difícil. A pessoa tem um dom de profecia, de repente ela fecha o olho, ela vê um vento que está falando aqui, irmão do céu, está um furacão aqui que vai devastar todo mundo. E depois, com o tempo, ela vai pegando experiência, ela vai sabendo traduzir melhor a voz de Deus, começa a se cuidar um pouco mais. Aqueles profetas que chegavam ali, eita, que diz o Senhor assim, eu te vi naquela madrugada lá, seu pecador miserável. Agora não, com a experiência, ele vai chegar e falar, irmão, estava sentindo algo com você. Sim. Percebe? Até os nossos dons e talentos, eles vão se evoluindo. E graças a Deus por aqueles que se deixam evoluir diante da presença de Deus, que não ficam clausurados, que não ficam alienados. Não é? Então, alguém tem alguma dúvida nessa questão dos dias literais, desta evolução que está presente mesmo na criação? Glória a Deus. Oi? O que teria? Oi? É uma boa pergunta. Não é o tema, né, mas é uma boa pergunta. A fé evolui, a fé ela pode ser aumentada, ou a fé é um produto único que ou se tem ou não tem. O que os irmãos pensam? Pode ser aumentada? Mais fé adquire. Mais acrescenta fé. Alguém discorda desses pensamentos? Só vai evoluir se... Entendi. Alguém discorda desse pensamento? Isso. Ela pode ser aumentada? Pode. Esse é um bom tema para um outro seminário, né? Um bom tema para um outro seminário. Tem gente que pede, né? Não, o que o texto está dizendo? Não vamos se aprofundar nesse tema, não. Nós falamos aqui do... Entendi. Entendi. Ó, esse copo está em cima da mesa, certo? Quem acredita que esse copo está em cima da mesa? Todo mundo concorda? Tem alguma forma desse copo estar mais em cima da mesa do que ele já está? Vamos resolver o problema.
Mas não é o problema. Tem como esse copo estar mais em cima da mesa do que ele já está? Você não acredita que ele pode estar mais em cima da mesa do que ele já está? Deixar um ano inteiro? Mas não tem mais, não tem como mesmo deixar esse copo mais em cima da mesa do que ele já está? Ou o copo está em cima da mesa ou não está, certo? Então tá, não tem nada a ver com a fé, mas a gente pode marcar mais um seminário para falar a respeito disso. Garanto para você que daria assuntos aí horripilantes. Opa, aí começa a mudar. Porque quem de fato tem fé, acredita, ele não precisa que a sua fé seja aumentada. Opa. E o que é certeza? Não há uma convicção plena? Como que se acrescenta? Como que se acrescenta mais convicção naquela que já é plena? Opa. Daria um bom tempo para estudo, né? Um excelente tempo para estudo. Mas se a fé dele for aumentada por causa da cura, eu entendi, tá ótimo. Eu entendi. Mas tem um perigo aí. Porque se a certeza dele vem por causa da experiência, a falta da experiência também pode tirar a fé. É uma via de mão dupla. Uhum. Entende a ideia de um problema? Porque se a minha experiência vem por causa, a minha fé vem por causa de uma experiência, então é uma via de mão dupla. Sem a experiência, eu também posso perder a fé. E essa tá a questão isso muda tudo. Essa é a fé, quando a fé não depende de mais nada, para você entender que realmente Deus está contigo. E essa é a fé. Isso é fideísmo. É fideísmo. É, o sentido de que Deus falou para Abraão, Abraão, por isso que ele é considerado o pai da fé, né? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu um mapa para Abraão. Deus não deu a rota, ó, faz o seguinte, sai da tua tenda e vai vira para a direita. Não, vai, mas vou para onde? Você vai, primeiro você vai. Se o caminho estiver errado, depois eu te mostro onde que é, mas primeiro vai, sai da tua casa. E você sair da tua casa, sem ter nada, só essa palavra de Deus,
sem ter um mapa, sem ter uma contabilidade feita, se o dinheiro vai... Isso é fé, entendeu? Porque se Abraão depender, tá bom, eu vou acreditar, mas se o Senhor me mostrar para onde que eu devo ir, já virou fideísmo, já não é mais fé, entendeu? Mas a gente pode conversar isso em outro seminário. É muito bom, isso é um assunto muito bom, é um assunto excelente para se aprofundar. Perceba como que tem coisas que, para nós já damos por resolvido, né? Fé, para nós parece que tão resolvido, né? Tão bem resolvido. Não é. Tem muita coisa para se conversar, né? Isso estudar. Perfeito. Na página 8, vai ter um pequeno artigo aí falando sobre o designer inteligente. Vamos dar uma olhadinha nele? TDI. Alguém já ouviu falar da TDI? Teoria do designer inteligente. Vamos ver aqui depois. A TDI é reconhecida como uma teoria que veio para revolucionar. Ela estuda dados científicos mais recentes sobre os eventos que deram origem ao universo e aos seres vivos, e os interpreta à luz da metodologia científica, procurando fazer a melhor inferência de sua possível causa. A TDI, assim, utilizando-se de ciência e querendo descobrir a verdade, avalia as duas causas possíveis para a vida e o universo, forças naturais ou ação inteligente. E frente aos inúmeros e detalhados dados que a ciência moderna tem produzido, a TDI percebe a inviabilidade da primeira hipótese e as fortes evidências que apontam como nunca antes para uma mente inteligente e consciente como causa primeira de todos nós e de tudo mais que nos odeia. Porém, ao serem questionados, quem seria este ser inteligente, a ciência se cala. Para nós não há dúvidas de que uma mente inteligente e superior está por trás de toda a criação, e que esta mente inteligente é o mesmo Criador registrado na Bíblia, o Oreshit, o cabeça, o primeiro, a primazia, e por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Então, o que é a teoria do design inteligente? É um grupo de cientistas presentes no mundo inteiro, a fim de estudar os eventos, estudar o universo, para entender se de fato há uma inteligência por trás de toda a criação. Vale lembrar que não são cientistas apenas cristãos, mas são cientistas ateus, são cientistas de todas as religiões possíveis, para que se possa ter um consenso e um bom senso nas suas pesquisas. E já é chamado de teoria do design inteligente porque, de fato, esse grupo de cientistas já comprovou, através de inúmeros estudos, através do DNA humano, através do gene, através de toda a criação, que, de fato, há uma mente inteligente por trás de toda a criação. O fato é que, quando questionados, quem seria, então, o designer inteligente? Quem seria essa mente inteligente? Se ele é um muçulmano, ele vai dizer, Allah criou todas as coisas. Se ele de alguma outra religião, ele vai dizer que foi o Deus dele. Os cristãos vão dizer que foi o nosso Deus que criou todas as coisas. Mas perceba o que passo grande é para a ciência já poder se abrir para estudar que de fato existe algo a mais do que eles imaginariam que pudesse ter criado a todas as espécies e a criação. Então já é estudado. E nos Estados Unidos, boa parte das escolas já tirou de cena o evolucionismo e eles estudam o designer inteligente. O design inteligente é algo que está realmente revolucionando tanto a ciência como o criacionismo. Porque embasa o criacionismo. Alguém vai dizer que isso é um criacionismo disfarçado. São crentes ali que estão tentando... Não, são cientistas. E através de métodos, e observação e contemplação da criação, e já chegaram a esse entendimento que há um designer inteligente por trás de tudo isso. Agora, quem seria o design inteligente para nós? E
é a próxima palavra que nós vamos utilizar agora. Nós vimos o Bereshit, o Bará, e agora é o vamos dizer que eles estão em um caminho paralelo com os agnósticos. Por quê? Porque o agnóstico, ele sabe que existe Deus, mas ele nega isso, ele não quer. É como se, vamos supor, o ateu, né? O ateu vai dizer, não existe Deus. O crente em Deus vai dizer, há um Deus. O agnóstico vai dizer, há um Deus, mas eu não quero ele. Percebe? Então, aqui, na verdade, ele não está dizendo que há um Deus e eles não querem um Deus. Está dizendo que há uma inteligência por trás de toda a criação. Fato. Então, caminhos paralelos aí, né? Sabe que existe. Qual que é o problema? Não seria assim muito um problema. Mas, por exemplo, quando se perguntados por quem seria o design inteligente, esse grupo de cientistas vão ter dificuldade em responder. Até os cristãos vão ter dificuldade em responder. Porque se os cristãos, os cientistas cristãos falarem, é Deus, o que vai acontecer? Outras vertentes de estudo também vão parar de estudar. Não, isso é religião, você quer religião, você não quer estudar. Entendeu? Então, por isso que tem um problema de se falar que realmente é Deus. Mas é um grande passo já eles declararem que há uma mente inteligente por trás de tudo isso. Né? Ou seja, nós já não viemos do macaco. Já saímos ganhando. Agora, para nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, sabemos que foi o grande Elohim. Vamos ver o que é Elohim. Essa palavra. Renato, pode apagar por favor? Ali, ó. Elohim. É uma das principais palavras junto com o tetragrama. Alguém sabe o que é o tetragrama? YHWH. Iavé. Né? Ou Javé, como alguns falam. Elohim. Lá. Para nós aqui no português vai ser Elohim. Elohim. O Yahweh, mas também pode ter uma variação de Eloheinu. Por exemplo, o Shema, ele vai ser Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é um. Então, ele faz menção também ao Elohim. Então, tem algumas diferenças, mas para o português vai ser Elohim. Entendi. Isso aí vai depender do português, né? Tem gente que vai entender, por exemplo, que... Quer ver? Tem um outro exemplo do H também. Acho que é Hillsong, né? Hillsong, o grupo lá americano. Hillsong. Eu já vi pessoa falando Willsong. Se você, na verdade, vê a terminação do H, não fica errado. Para o português não fica errado, porque tem variações, então acaba não se prendendo a uma... Mas, normalmente é usado como Elohim. Agora tem por exemplo, o ágape. O que seria o ágape? O ágape nós entendemos comumente como o amor, né? O amor ágape. Só que, na verdade, a aspiração maior fica no segundo A,
fica um agape. Agape. Esse seria amor. Amor. Ágape já seria uma vertente, uma variação do amor, que eu não vou falar agora qual é. Tem crianças na sala. Mas agape seria a pronúncia certa do amor de Deus. E percebe como às vezes nós usamos, né? E às vezes sem saber, né? Não, daí isso que é outro seminário, né? Tô brincando, não, é Shekinah. Alguém sabe a tradução de Shekinah? É melhor não saber, irmãos. É melhor não saber, senão você vai parar de cantar. Shekinah de Deus. Mas vamos lá. Ó, Elohim é uma das principais palavras, junto com o tetragrama, para representar o nome de Deus. Deus escolhe algumas formas para poder se revelar, de forma que possamos entendê-lo. A palavra Elohim começa com a palavra El, que significa Deus, e termina com o sufixo in, que indica que é uma palavra que está no plural. Isso é interessante, né, irmãos? Quem ouviu o debate do nosso pastor José Evangelista, com o teólogo da Assembleia de Deus? Alguém? Então, ele usou essa palavra, né, para refutar a ideia da unicidade de Deus. Por quê? Porque essa palavra El, aqui, ela quer dizer Deus. Como eu falei de manhã, ele é muito mais do que Deus. Essa palavra não consegue expressar o que ele é. Mas Deus, ele trabalha, e é preciso entender isso de formas para que nós venhamos entendê-lo. A gente não entender. É mais ou menos como a Bíblia fala a respeito das qualidades de Deus. O braço forte de Deus. Deus tem um braço? Ele não é espírito. Mas por que usa braço, então? Para nos mostrar que, de fato, nós podemos entendê-lo. E a partir desse exemplo, né, dele, a gente pode mencionar, fazer uma menção de Deus na nossa mente. A Bíblia fala que Deus se ira, Deus irado. Será que a palavra certa seria ira? Ou, na verdade, Deus está querendo mostrar para nós qual é o sentimento, o que chega mais perto do sentimento que ele está sentindo naquele momento. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, e Deus se arrepende, ou na verdade ele está falando de uma maneira, de um nível, para que nós possamos entender qual é o sentimento que ele teve. Percebe? Então Deus, ele se comunica conosco de uma forma que a gente pode entender ele. Por isso que nós chamamos ele de Deus, El, Elohim. E Rim, ele ele coloca essa palavra no plural, porque a palavra no singular vai ser Eloá. Eloá é um plural. Seria, ou Elohim também seria, Deus é um, né? O Deus, digamos assim, para entender que ele está no singular, mas Elohim está no plural. Então, a gente pode logo entender que existe aqui. Ou não? Eu morro negando. Eu vou morrer negando esse negócio. Então, vamos entender aqui um pouquinho dessa palavra, né? Deus, essa palavra foi traduzida por muitas vezes como deuses, né? Agora, olha só que interessante, né? Como que, às vezes, para se defender um argumento, a gente usa das piores maneiras possíveis. Qual que é a terminação, qual que é o sufixo no português que determina se aquela palavra é plural? S. Deus, ele termina, ou seja, é uma palavra que termina com um sufixo que está no plural. Nós entendemos essa palavra como mais de um Deus? Percebe? É a mesma coisa aqui.
o que acontece? É estar no plural. Mas estar no plural não significa que exista mais de um Deus. Perfeito? Agora, o porquê está no plural? Tem um significado, tem um sentido dessa palavra de estar no plural. Por que está no plural? Quem arrisca? Quem arrisca não petisca. Quem não arrisca? O professor Israel, da Faculdade Teológica da Pentecostal Unida do Brasil, ele vai dizer uma palavra que é o plural majestático. É a primeira vez que eu ouvi ele falando isso, é muito bonito. Eu só falei aqui porque eu ouvi ele falando. Plural majestático. O que seria um plural majestático? Zé. Maior intensidade para a palavra. Na página 9, nós vamos ter aí um exemplo no português disso que o irmão Israel falou agora. Há um quadrinho aí de superlativo. Olha só. Eu quero dizer que o irmão Cláudio, ele não é humilde. Ele é muito mais do que humilde. O que ele vai ser? Tem a opção de falar igual o Chaves, né? Humilde. Jovem, que não é o caso da... Deixa eu falar. Juveníssimo, né? Jovem, juveníssimo. Livre, libérrimo, magnífico, magnificentíssimo, magnificentíssimo. É difícil de falar. Da glória. Batizado. Perceba. E esse é o plural majestático, que dá ênfase a uma qualidade, para dizer que ele é muito mais do que Deus. Para dizer que a palavra por si só, ela não dá suporte para ela mesma ser aumentada. A irmã Daniele é uma excelente advogada. Perceba, eu tenho que colocar alguma coisa mais, porque a palavra por si só, ela não tem como se mostrar que aquilo que ela quer dizer, na verdade não é aquilo, é muito mais do que aquilo. E Elohim, ela dá essa ideia de plural majestático de Deus. A qualidade pelo qual a palavra está tentando descrever, na verdade a palavra não chega nem nos pés daquilo que realmente é. Não dá para expressar a grandeza de Deus com uma palavra. O plural aqui também poderia significar, dar um sentido de as tantas qualidades de Deus, que Deus possui. Se eu perguntar para você, fale uma palavra para Deus, como você descreveria Deus? Soberano, magnífico, santo, fiel, excelso, majestoso, todo-poderoso, soberano, incrível, eterno, supremo, Deus dos exércitos, sublime, grande, o grande eu sou. Agora, resuma tudo isso que foi falado aqui numa palavra. Percebe o que é o plural majestático? Ele vem para englobar todas as qualidades de Deus numa palavra só. Ele é competente em fazer isto? Não. Não tem como numa palavra só você colocar Deus. Mas é a maior palavra. Deus é a maior palavra que nós podemos encontrar para descrever Deus. Ou de repente nós poderíamos pensar numa maior.
Consegue pensar numa palavra maior do que Deus para tentar resumir tudo isso que foi falado aqui? Acima de todo nome. Percebe? Nos falta vocabulário, assim também como no hebraico. Falta palavras para descrever a grandeza de Deus. É por isso que muitas vezes Deus ele se permite ser conhecido como, diga que eu sou. Diga que eu sou. Glória a Deus. Até eu sou, né, e essa terminação que Deus mesmo coloca, seria muito melhor, né? Porque eu sou, aí 3 pontinhos, né? Abre precedente para um monte de coisa. Eu sou o quê? O que Deus é? E isso que nós estamos falando são qualidades comunicáveis de Deus. São atributos comunicáveis de Deus, né? Deus é misericordioso. A misericórdia é algo que nós podemos entender, ver em Deus. Comunicáveis. E aqueles que não são comunicáveis? Glória a Deus. Aleluia. Por exemplo, quem já fez parte do mundo aqui? Quem que não é um ET igual eu e viveu a vida inteira na igreja? Não, o que é viver a vida inteira na igreja é um ET, né, irmãos? Sou ET. Quem já participou do mundo? Perfeito. Quem fez você mudar de conceito? Quem que mudou o teu conceito? Einstein ele vai dizer, para mim é mais fácil desintegrar um átomo do que mudar um conceito humano. Perceba que atributo é esse de revolucionar a mente do homem que ainda é incomunicável para o homem. Como que se dá uma qualidade para isto? Como que você vai resumir Deus desse tamanho numa palavra só? Então, usa-se Elohim. O plural, ele vai aparecer algumas vezes na Bíblia para mostrar que aquilo realmente era muito grande. Por exemplo, as chuvas, as águas, né? Dá a impressão que, olha, que pareceu água, primeiro veio a água da esquerda, depois veio a água da direita. O que é isso? Não, ele está dizendo que foi muitas águas, foi muita água, né, num só lugar. E esse é o plural majestático de Deus. Tenta mostrar, tenta fazer quem está lendo entender que não há uma palavra para pronunciar a respeito de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Você é grato a Deus por isso? Você é grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida? Estava conversando com o Monjo Ari esses dias atrás, e eu perguntei para ele, né, Monjo Ari, me fale algo a respeito de Deus. O que você poderia me dizer a respeito de Deus? E ele disse, olha, eu usei esse argumento agora do nosso conceito, porque eu estava conversando com ele a respeito disso. E ele falou assim, olha, eu sei de onde que eu vim, eu sei quem eu era. É ruim que se me trancasse com uma Coca-Cola no quarto, eu brigava, dava na cara da Coca-Cola. É ruim. Mas um dia isso mudou. Aí eu olhei para mim mesmo e vi que eu não tinha capacidade de me mudar sozinho. Quem que fez isso, se não for Deus? Quem que fez isso? E então, quando você olha para esse Deus, como que você enquadra esse Deus numa palavra só? É por isso que a palavra vai usar Elohim. Elohim. O Deus que está acima de todas as coisas, o grande eu sou, o Reshit, o princípio, a primazia, aquele que através dele se criaram todas as coisas e tudo foi feito através dele e por ele, para ele são todas as coisas. Você pode glorificar o Deus por um momento? Você pode adorar Ele por um momento, dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é real.
Não podemos passar por um seminário falando a respeito do Elohim sem sentir a presença dele aqui, sem sentir a glória dele aqui, sem sentir a presença dele aqui. Ele está aqui, ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és bom, Pai. Tu és santo, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Uma curiosidade. Você já passou por algum momento na sua vida, enquanto você estava adorando a Deus, que você ficou frustrado porque você queria dar mais para Deus, queria dar mais, mas você não conseguiu? Parece que você estava preso, parece que alguma coisa estava te prendendo, que você não conseguia dar para Deus aquilo que Ele merece mais do que você queria. Já passou por esses momentos? Também já passei. E, de fato, nós passamos por isso, porque quando acontece isso, é a nossa alma dizendo que esse Deus que nós estamos falando merece muito mais do que aquilo que nós temos para dar para Ele. Que esse Deus que nós estamos falando, pronunciando, ouvindo aqui através do altar, que transformou a nossa história, Ele merece muito mais do que aquilo que a nossa capacidade humana consegue dar para Ele. Aleluia. Que mesmo que nós venhamos se esforçar toda a nossa vida aqui, nós não ainda vamos conseguir destinar para Ele a adoração que Ele merece. Ele é muito maior do que isso. Aleluia, Ele é muito maior do que todas as coisas. A lei da causa e efeito que nós falamos, o efeito que somos nós nunca vamos chegar a ser do tamanho da causa. O nosso Deus é a causa, o nosso Deus é a matéria-prima de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, nada vai conseguir ser tão grande como Ele. É por isso que muitas vezes tentamos espremir, tentamos comprimir Ele em palavras tão pequenas, porque nós não conseguimos chegar do tamanho que Ele é. Ele merece muito mais. Agora, o que nós podemos fazer para Ele, o que nós podemos dar para Ele, nós não podemos negar. Nós devemos adorar Ele, nós devemos servir Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Nós não podemos parar de adorar a um Deus que é vivo, que é grande, que é maravilhoso, que é real, que é fiel, e Ele está aqui esta tarde, e Ele quer ser adorado por nós. Não tem como, aleluia, falarmos a respeito do Elohim sem sentir a presença dEle, sem sentir a glória dEle. Aleluia. Quem é que estava contigo quando você passou por aquele acidente, colocou a mão lá e te arrancou de lá, te protegeu? É o Elohim. Aleluia. Aquela enfermidade, quando você foi acometido com ela, quem é que estava lá cuidando de você? O Elohim. Ele estava lá, e por mais que você tente, você não vai conseguir uma palavra maior do que essa para adorar a Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Eu sei que é um seminário, mas não tem como nós falarmos a respeito de um Deus que cria todas as coisas, é perfeito, sem sentir a presença dEle, sem sentir a glória dEle. Ele está aqui, Ele está aqui, aleluia, Ele está aqui. E enquanto você se dispôs a aprender um pouco mais da palavra, tenha certeza que Ele está trabalhando ao seu favor. Isso não é uma barganha, Deus está trabalhando ao nosso favor, Deus está aqui. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é real. A presença dEle preenche os céus e a terra. Aleluia. Não tem como explicar, não tem como expressar isto. O amor de Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Aleluia. A causa é maior do que o efeito. Nós nunca vamos conseguir entender. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és santo, Deus. Toda a criação expressa a grandeza desse Deus.
Toda a criação expressa a grandeza de um Deus que é único, que é maravilhoso, que é real, que é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Entende, amados irmãos, como nós muitas vezes esperamos tantos motivos para adorar a Deus. Queremos tantos porquês para adorar a Deus. Não, eu vou adorar a Deus porque se eu sentir a presença de Deus na hora da pregação, então eu vou adorar a Deus. Aleluia, choveu hoje, isto é um milagre da criação, isto é um milagre de Deus. Aleluia, nós estamos respirando, isso é um milagre de Deus. Aleluia, nós podemos sorrir hoje, isto é um milagre de Deus. Você está aí vivo, você tem seus movimentos, é um milagre de Deus. O milagre de Deus, a presença do Elohim está presente em toda a nossa história, em toda a nossa vida. Nós não precisamos de mais motivos, nós precisamos entender que o nosso Deus está aqui, Ele é vivo, Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Salmo 19, no seu versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia. Alguém pode ler para nós no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4. Jó, capítulo 38, no seu versículo 4. E outro irmão, Romanos, capítulo 11, versículo 33. E outro irmão, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Onde estavas tu quando eu formava a terra? Você já se parou se imaginando Deus criando tudo? Aleluia. Porque normalmente nós estamos preocupados com a conta que nós vamos pagar amanhã. Normalmente nós estamos preocupados com coisas tão pequenas e nós não paramos para entender a grandeza de Deus. Muitas vezes nós limitamos a Deus nos nossos problemas. Nós achamos que Deus ele tem a mesma cosmovisão do que a nossa. Não. Deus é muito maior do que isto. Deus é muito mais poderoso do que isto. Quantas pessoas que às vezes estão com uma dor de cabeça e acham que o mundo acabou. Nosso problema para a igreja. Exatamente. Quando no momento em que deveríamos se relacionar com Ele, nós vamos falar isto daqui a pouco. Às vezes tentamos preencher esse momento com tantas coisas banais. Né? Romanos 11, 33. Percebe que como que vamos compilar, né, esse Deus em simples palavras. Entendendo isto, entender 3 deuses nessa palavra não se torna muito pobre, não se torna um conceito muito pobre da palavra. Né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Além de todas as qualidades, além de tudo, Ele permanece sendo um. E Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Se eu perguntar para você, amados irmãos, qual é o versículo da Bíblia? Vou formular a pergunta da seguinte forma: qual que você acha que é o versículo da Bíblia mais unicista? Esse? Primeiro João 5,20.
pergunta é: nosso Deus é um certo? E como pode ter um versículo menos unicista, então? Se o nosso Deus é um, como pode ter um versículo menos unicista? A palavra toda expressa a glória de um único e soberano Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Um salve de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Diga para o teu irmão: Jesus te ama. A palavra Emanuel mostra muito bem isso. Os irmãos sabem o que quer dizer a palavra Emanuel? É uma junção, na verdade, né? De 3 palavras. Esse aqui, ó. Emanuel. Uma melhor tradução seria, se fosse fazer um jogo de palavra aqui, seria o homem carregando Deus, alguma coisa nesse sentido. O homem carregando Deus, ou Deus dentro do homem, Deus morando no homem. Seria uma tradução melhor disso, né? Melhor disso. O homem sendo a locomotiva de Deus, porque em é dentro, an é homem, o el seria vaso ou barro, alguma coisa, corpo também pode ser traduzido por o el. Então seria um corpo cheio de Deus, ou Deus dentro do corpo, ou Deus dentro do barro, pode ser, deriva da variação da palavra, mas seria uma excelente palavra, né? Deus dentro do homem. Você tem razão, aqui ó, o risquinho tem aqui ó, tá certo, o el é Deus, não, tá certo, anu seria o homem, é isso mesmo. Isso é uma grande palavra, né? Emanuel, Deus. A palavra vai dizer que isso nós estávamos falando antes do Haja, né? Que o Cordeiro de Deus foi morto desde a consumação dos séculos, né? Perceba o amor de Deus evidente. Tem gente que acha que a graça de Deus, ela é coisa do Novo Testamento. Não, é muito além, é muito antes disso. Foi naquela decisão que ele tinha de falar o haja ou não, a graça já estava imposta ali. A graça já estava ali. Perceba que qual que seria mais fácil? Matar a humanidade inteira ou matar Adão e Eva que pecaram no jardim? Foi muito mais fácil matar Adão e Eva, né? Por que Deus não matou? Por causa da graça. A graça de Deus. A graça está evidente antes de Deus ainda ter criado o homem. Porque Deus, ele sabia, e o saber dele já promoveu a graça. Vamos passar então agora, de fato, para a criação. Eita glória, aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus é real. Bereshit, bara, Elohim. No princípio criou o Eterno. No princípio criou Deus. E disse Deus, quero falar um pouquinho a respeito disto. E disse Deus. Algumas coisas que o povo, os israelitas, acreditam, irmãos, que existiam antes ainda
de toda a criação. Há algumas coisas que existiam antes de toda a criação. Entre elas, eles acreditam que existia já o hebraico. É uma coisa que eles acreditavam que existia, por causa desse e disse Deus. Ou seja, já no princípio da criação, Deus falou. Só que, lógico, se Deus falou, algum tipo de idioma, ele já falava. Alguma forma que ele falava. Eles vão dizer que isto era o hebraico, antes ainda de toda a criação. Não acredito nisso, claro. Mas é evidente que Deus, ele já se comunicava. Se comunicava. E perceba, se eu perguntar para você, Deus fala muitas vezes ou a palavra de Deus é rara na palavra? Na Bíblia? O que os irmãos acham? Muitas vezes, muitas formas. Tem alguém que discorda? Que acha que é rara? Não, a palavra de Deus é rara. Tentei abrir a Bíblia hoje e não falo nada. Toda a palavra espera por Deus. Se renova. Perceba, o ato de falar de Deus está presente em todos os momentos. Em todos os momentos. O problema é que nós não entendemos aquilo que ele falou. Já viu a sina do pregador quando está começando a pregar a palavra? Início do pregador, começando a pregar a palavra. Ele vai pensar algumas coisas. Primeiro, a primeira preocupação do pregador quando ele vai começar a pregar a palavra, que quando ele fizer o apelo, as pessoas venham para o altar. É uma preocupação assim que você não viu ninguém porque a pregação não foi boa. Segundo, é que haja um movimento, as pessoas de glória a Deus, aleluia, né? E é uma preocupação que tem. Terceira preocupação, impressionar alguém. Impressionar alguém. Então ele vai focar alguém e vai tem que impressionar aquela pessoa. Se aquela pessoa lá, normalmente é o pastor da igreja, né? Não, pastor. Porque se o pastor concordar, eu ganho toda a igreja. Eu ganhei o pastor, então estou sossegado. Uma outra preocupação é sempre na sua mensagem trazer uma pérola. É assim, irmãos. Depois de um certo tempo que você prega a palavra, você já adota outro pensamento, né? Então, se segura do banco, porque o que vem do céu vai. Então você já não está muito mais preocupado se as pessoas vão gostar, não vão. É um fato, né? Mas no começo da pregação, o pregador se preocupa. E uma das preocupações é sempre ter algo novo para pregar para a igreja, para as pessoas. Uma pérola. Não, eu não encontrei a pérola ainda. Eu quero a palavra rema. Aquela palavra rema. E que é aquela revelação. E agora com essa revelação vai. Mas perceba, e disse Deus. Já não é tão difícil interpretar o que Deus já disse. Nós ainda sempre queremos uma palavra nova. Não é assim? Sempre queremos uma palavra nova. Vamos em busca de uma palavra nova. Entender o que Deus já falou é tão difícil. Entender o que Deus já falou é tão complicado muitas vezes, mas nós queremos uma palavra nova. Ou mais, já viu aquelas pessoas que você ora ela errou e você fala para ela assim, irmão, mas na Bíblia está escrito assim, não, mas é que Deus deu uma visão para mim. Ó. Não, mas irmãos, não está na Bíblia. Não, mas é que Deus deu uma visão nova para mim. Ela olha para você assim, Deus deu uma visão nova para mim. Deus abriu uma exceção, Deus deu um caminho novo, uma palavra nova agora, uma unção nova. Não, tudo que Deus tem para revelar, e disse Deus. Ele já falou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Não, eu quero uma palavra nova. Não. Entender o que Deus já falou já é muito difícil. Vamos, pelo menos, tentar entender um pouquinho, né? Vamos lá. Na página 10 tem aí o quadro dos 6 dias da criação. Oi? Página 9? É culpa da Carla, viu? Isso. É esse, claro, né? Então, vamos lá. Dia 1, luz e trevas, né? Do versículo 3 ao versículo 5, dia 2, céus e água, fiz um pequeno resumo. 6 a 8, dia 3, mares e terra. Dia 4, sol, luas e estrelas. Dia 5, aves e peixes. Dia 6, animais e homem. O relato de Gênesis mostra quão poderosa e maravilhosa é a palavra de Deus, a autoridade do Criador e a submissão dos elementos, a sua palavra. A maioria do trabalho criativo de Deus é feito pelo seu falar, o que é mais uma indicação do seu poder e autoridade. Deus criou tudo de forma ordenada e nada tem origem fora da sua criação. Ao examinar cada dia da obra criadora de Deus, fica claro que a narrativa de Gênesis tem mais intenção de explicar o porquê o universo e o ser humano foram criados do que explicar como ele foi criado. É muito importante a compreensão de que a Bíblia não está se esforçando no sentido para provar alguma coisa. Simplesmente faz relato do que de fato houve e como se deu a origem de tudo. Então, vamos a partir desse entendimento de que, eu falei isso no início, a Bíblia não está se esforçando para explicar como foi criado, mas ela está relatando que foi criado, né? E de que forma Deus agiu para criar, mas não fica perdendo tempo em debate. Não, Deus criou assim, ó. Deus pegou Adão, aí Deus pegou um punhado de... Não, Deus não vai fazer isso. Ele vai dizer que criou. É por isso que, voltando agora um pouquinho lá no começo do texto, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Fica muito mais claro de entender esse texto quando você entende que isto é um panorama geral. Percebe como que, se você entender dessa forma, aquela teoria do intervalo já cai por terra? No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Agora Deus começa a descrever. O relato começa a descrever como que foi o criar desses céus e terra. Fica algo perfeito. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O se movia ou pairava, no hebraico aí vai ser uma palavrinha que dá sentido a analisava. Eu vi esses tempos atrás, né, o Cláudio estava dizendo de uma teoria que... melhor nem falar essa teoria, né? Tão esquisita aqui. É uma teoria que um pastor disse que os demônios estavam aprisionados nas águas. Daí o Espírito de Deus pairava naquelas águas como tipo assim um carcereiro. Né? Que coisa, né? Aí isso explicaria por que os demônios, quando foram para os porcos correram para as águas. Iemanjá, não, aí resolve tudo. Aí... aquela imagem por saída do mar, né? O Barbanhé. Você viu, né, mano? Para falar de Iemanjá tinha que ser o baiano, né? Não. Descendente de baiano. Descendente de baiano. É uma evolução do baiano. É uma evolução do baiano, entendeu? Então, você vê que absurdo, né, irmãos? Que absurdo. Aí, nessa mesma orelha vai explicar que o porquê que o ser humano pode ficar possesso de demônio. Porque a maior porcentagem do corpo humano é água. Eu estou até com medo de tomar água. Vai que o demônio está aqui dentro.
Água, aí ó. Aí já... Você falou de água benta, eu me lembrei. Uma curiosidade. Tem um período medieval da igreja que tinha um tipo de batismo um pouco diferente. Existem algumas formas de batismo. Um deles é imersão, né? Sepultar, deitar a pessoa na água. Aspersão pode ser de duas formas. Não joga água na cabeça da criança. Pega um saque. Está batizado. Mas tem um batismo também na área medieval que o que acontece? Então estava o bispo, o cardeal, estava lá na frente, estava com um copo de água. As pessoas faziam o filo para ser batizadas, o batismo. Então, chegava ali, ele pegava um pouco de água. A pessoa vinha, abria a boca e ele... Esse é chamado batismo de saliva. Batismo de saliva, que aconteceu na era medieval da igreja. Inclusive, irmãos, quando acabar o seminário aqui, nós vamos fazer uma fila. Nós já somos todos. Mas os irmãos vão perder essa experiência maravilhosa, né? Se conectar isso, se conectar isso a essa teoria do demônio na água, imagina, tem que cuspir rapidinho, né? Porque vai que o demônio já entra ali, já vai. Que coisa mais esquisita, né, irmão? Sim. Não entendia. Batismo pelos mortos. Então, na verdade, assim, a origem desse tipo de pensamento, eu vou falar com bastante respeito, né? Porque às vezes tem irmãos que às vezes, de repente, se batizou para os mortos. Não, eu tenho bastante respeito, por quê? Porque às vezes tem familiares que são de igreja católica, né? E como eu também tenho, né? Família de igreja católica, às vezes falar uma coisa pode parecer que está julgando, né? Não é nada disso. É simplesmente relatando algo, né? Então, a igreja católica, no tempo das indulgências, inclusive, por causa desse tempo que se faz a reforma protestante. A reforma vem justamente refutando esse tipo de coisa. Então, por exemplo, algumas práticas da igreja católica nesse tempo. O pagamento de indulgência. Alguém já ouviu falar de indulgência? O que seria indulgência? Entendeu? Segundo a irmã Rita, o galo filasse. Então está aqui o galo. O que acontece? Então, pegar o Renato como exemplo. O Renato teve um bisavô que faleceu e não estava nos caminhos do Senhor, certo? Tem um avô que estava nos caminhos do Senhor. Aí ele chega, né, pro bispo, tá aqui, o cardeal, né? Olha, é o seguinte, eu tenho um bisavô aí que foi sem conhecer a palavra, ele morreu. Não, faz o seguinte, já sei. Pega uma moedinha de ouro, uma moeda de prata, né, e vai lá no galofilaço e lá dentro tem uma espécie de alguma coisa que faz o barulho da moeda, né? E fica ouvindo. Quando a moeda cair lá dentro, fazer pum, a alma do seu bisavô vai sair do céu. Oh, aleluia! Glória a Deus! Isso é o pagamento de indulgência. Pagamento de indulgência. É nessa época também, que tinha a prática de comprar terreno no céu. Aqui nunca ninguém comprou, não, né? A prática de comprar terreno no céu. Então ia lá, comprava lá pagava, havia um documento que você tinha direito a um terreno no céu. Né? E isso são práticas, né, desse tempo, de fato,
batismo pelos mortos, né? Pagasse indulgência para os mortos, as famosas promessas, né? Pagar a promessa. Inclusive minha mãe, logo que eu nasci, eu tinha muito problema de saúde, e minha mãe fez uma promessa. Ela falou, ó, se ele sair, né, se ele viver, o primeiro cachinho de cabelo dele, eu vou levar em Aparecida. Hoje faz falta. Se pudesse pedir de volta, eu pedia de volta. Olha. Então, tudo é fruto desse tempo, né, da Igreja Católica, desse período onde que a Igreja Católica ela ensinava esse tipo de coisa. Nesse meio, nesse período que Martinho Lutero ele falou, opa, peraí, não, a salvação é pela fé, pela graça, né? E vai então lutar contra esse tipo de pensamento. Martinho Lutero ele não queria romper com a igreja, ele não queria isso, ele queria que a igreja entendesse, ele queria fazer uma reforma dentro da igreja, que a igreja voltasse aos seus princípios, né? Mas de fato não aconteceu. Passando a documentação, você vê. Então, você vê que coisa, né? A falta de conhecimento. Jesus já tinha falado isso, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, dentre esses erros, tantos erros foram cometidos. Né? Acredita, amados irmãos, que houve um tempo, inclusive tem um filme muito antigo, o nome do filme é Ágora, o nome do filme, que vai falar um pouco disso. Teve um tempo que a igreja, ela deixou de ser perseguida e começou a perseguir. A igreja começou a perseguir. Você estudar um pouquinho sobre a Santa Inquisição, Idade das Trevas, que de santo não tinha nada, né? Você vai ver que é perseguição contra os cristãos. Alguém já ouviu falar do período do caça às bruxas? Na verdade, o caça às bruxas não eram bruxas, eram pessoas cristãs e médicos da época. Médicos na época. Descobriu um chá novo aqui, o chá de boldo, que vai ser bom para o estômago. Ah, é um bruxo, vamos queimar ela. Percebe? Então, então, muitos desses cristãos foram perseguidos pela própria igreja. Inclusive, quando o Papa João Paulo II, ele pede perdão pelos erros já cometidos pelos outros papas, a igreja no passado, aquilo causou uma revolução, porque tem um termo no concílio da Igreja Católica, onde foi produzido um documento chamado Vaticano II, que explica que a palavra do Papa e da igreja é inerrante, eles não erram. Imagina, o Papa não erra. Olha. Aí João Paulo II vem pedindo perdão. Mas se não erra, como é que pediu perdão? Entende? Então, por causa desses erros aí da igreja católica, né? Então, a base disso, né, é lá atrás. Vamos para o primeiro dia da criação. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi tarde e manhã, o dia primeiro. Disse Deus, haja luz. E então começou o milagre da criação. Nossa mente não pode chegar nem perto de compreender o espetáculo da luz, vencendo as trevas. A ordem é dada, e até hoje a luz obedece à ordem divina. A expressão, criou Deus os céus e a terra, é uma expressão, como já vimos no começo do estudo, que Deus parte de uma ordem do geral para o particular.
A ênfase do primeiro dia é a separação da luz e das trevas, a narrativa organizada, e fica evidente que Deus iria criar posteriormente. Ele não queria que ficasse nas trevas. É evidente que talvez todos tenham curiosidade de entender o que tinha antes de tudo. Em nossa incapacidade de ter ciência a respeito disso, surge uma verdade incontestável. Deus é onisciente. Sendo assim, ele sabia de tudo o que, com uma linha de tempo, esticara em sua frente. Então, amados irmãos, primeiro dia, disse Deus, haja luz. Haja luz. Isso na verdade, é meio esquisito, né? Porque, se você notar, o sol ele ainda não foi criado, ele vai ser criado no quarto dia, né? Mas no primeiro está dizendo, haja luz, e houve luz. E que luz era esta? Que luz era esta? Uma pergunta que é muito boa de se fazer. Alguém pode arriscar? Não era uma lanterna. Né? Oi? Não tinha o sol. Ele diz, haja luz. Que luz era esta? Céus. Perfeito, uma boa resposta. Porque, de fato, os céus e os astros, as estrelas, as nebulosas, tudo tem luz. Tudo tem luz. Uma claridade. Uma claridade. Então. Isso. Exatamente. É importante entender isso. Deus, ele parte do geral para o particular. O que é do geral para o particular? Ele vem dizendo, a palavra começa dizendo, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Geral. Ele colocou tudo numa embalagem só. Foi criado. Agora, ele vem especificando para o particular como foi a criação. Exatamente. Aí o que acontece? Por exemplo, eu me casei com a Daiane. É o geral. Agora o particular. Foi um dia chuvoso. Ela estava linda e maravilhosa. Eu era magro. Vai. Exatamente. Macho e fêmea os criou.